Queria que vocês pudessem abrir a palavra de Deus no livro de Abacuque. Estou dando um tempinho a mais, porque não é um livro que normalmente as pessoas vão para ele, mas para facilitar fica entre Naum e Sofonias. A gente está começando hoje uma nova série nesse profeta. Talvez tenha sido o único livro, esse momento, que eu tenha pregado em todas as igrejas que já pastoreei. E cada vez que a gente volta a esse texto e a esse livro, é impressionante como parece que ele se torna mais atual, mais feito e moldado para os dias que a gente tem vivido e para as circunstâncias que estão ao nosso redor. Então, a minha oração é que você possa aproveitar essa série que está começando, está se iniciando hoje, pedindo a Deus que o seu coração, de fato, esteja aberto para ouvir a sua palavra. E que essa mensagem e essa série de mensagens possa ser importante, impactante e transformadora na sua vida. E que a gente busque mais ao Senhor ao lermos essas palavras desse livro. A minha indicação inicial para vocês é que durante essa semana, e que possam fazer isso algumas vezes, que vocês leiam o livro todo. São apenas 3 capítulos. São apenas 3 capítulos. E vocês vão perceber que, diferentemente de outros profetas, Abacuque ele tem um diálogo com Deus. Abacuque não está falando ao povo diretamente, dizendo, assim diz o Senhor. Mas Abacuque fala com Deus. E Deus responde para Abacuque. E essa conversa vai até o final do capítulo 2, quando Abacuque simplesmente se derrama num salmo extraordinário. Todo mundo conhece o finalzinho desse livro. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, que nos currais não haja gado e que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda assim eu me alegro no Deus e exulto no Senhor da minha salvação. Lindo texto. Entretanto, até chegar nesse texto, a gente tem que comer um pouquinho de sal. A gente tem que entender que as circunstâncias ao nosso redor, assim como nos dias de Abacuque, fazem com que eu e vocês precisamos ter brios para ser crentes nos dias que a gente está vivendo. Deixa eu ler esses 4 primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Abacuque. Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queria chamar as crianças que pudessem vir até aqui à frente para a gente iniciar essa mensagem falando diretamente para elas. Enquanto as criancinhas estão chegando aqui, eu preciso dizer que quando as crianças chegam eu quero abraçá-las. E abraço é o nome
do profeta Abacuque. É isso que o nome dele significa. No Velho Testamento, muitos nomes tinham um significado, eles apontavam para alguma coisa. Mas é curioso que Abacuque ele não parece estar abraçando ninguém nesse livro. Entretanto, a gente vai perceber que a mensagem dele é exatamente aquilo que a gente precisa. E às vezes é só de um abraço que a gente precisa, né? Às vezes quando a gente está dodói, quando a gente está triste, quando está machucado, a mamãe vem e dá um abraço na gente e parece que aquilo traz cura, traz algo muito bom. Parece que a dor começa a ir embora. E muitas vezes é essa prensa que os escritores da Bíblia trazem para a gente, que devem servir para a gente como um abraço de fato. E que a palavra de Deus, ela sempre aproxime vocês de Cristo, porque é precisamente isso que Cristo quer que vocês entendam. Ele quer sempre as criancinhas perto de si, muitas vezes para dizer a verdade que às vezes machuca e a verdade que às vezes cobre o machucado com a sua graça e com o seu perdão. Então eu queria que a oração da gente hoje fosse no sentido de pedir perdão a Deus. Você chegou. Chega batendo? Muito bem. Então vamos orar. Eu oro e vocês repetem comigo, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu perdão. A gente peca, desobedece, faz coisa feia, mas a gente diz ao Senhor e a gente pede perdão. E o Senhor nos perdoa e nos renova. Nos faz ficar quietinhos agora para ouvir a tua mensagem. No nome de Jesus. Amém. Podem ir lá sentar com os pais. Como eu disse inicialmente, a característica principal do livro de Abacuque é que, quando você vai ver os profetas, você espera uma mensagem de Deus para o povo. O Senhor diz isso, e tome lapada para cima. Era assim que os profetas funcionavam. Muito poucos dos profetas, eles falavam para pessoas fora do aprisco de Israel. Entendendo que algumas dessas coisas podem passar por cima de muita gente que precisa conhecer um pouco mais da Bíblia. Na escola dominical de hoje, a gente vai trazer um panorama dos profetas, para vocês terem uma ideia de como e onde esses profetas estão espalhados pela Bíblia e qual era a principal função de cada um deles. Então, eu queria que você, até para saber onde é que fica Abacuque, né? Não apenas na Bíblia em si, mas na história da redenção. Então, eu peço a você que antes do almoço fique para a escola dominical, para a gente aprender um pouquinho mais sobre isso. Mas nesse diálogo, então, que Abacuque promove com Deus, ele começa a fazer algumas reclamações. E, propositalmente, eu li um dos salmos aqui, que são chamados de salmos de lamento, ou salmos de reclamação. Porque, diferentemente do que às vezes a gente pensa sobre Deus, Ele é tão bom que Ele permite que a gente fale com Ele dessa forma. Não de forma blasfêmica, não de forma a reclamar dEle de acordo com alguma das suas providências, mas quando machuca, quando dói, a gente precisa entender duas coisas. A primeira é que Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele usa a dor do seu povo precisamente para trazer o seu povo mais para perto de si. Portanto, não desperdicem a disciplina do Senhor. Não desperdicem quando nós, eu e vocês, estamos sofrendo algumas consequências do nosso próprio pecado, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus
e daqueles que são chamados pelo seu propósito. Portanto, ao não desperdiçar isso, nós estamos aproveitando aquilo que Deus faz, como foi na vida do próprio Jó, que não tinha razão. Ontem à noite a gente estava conversando com alguém lá em Jacksonville sobre isso. Ele disse: qual é a razão do sofrimento de Jó? Parece que Deus é quem acordou Satanás e diz: ó, meu servo Jó. Ele estava tranquilão na dele. E Deus então mostrou que havia algo para que Jó pudesse, ainda que fosse íntegro aos olhos humanos, se lembrar que era que, apesar dele conhecer ao Senhor de ouvir, os seus olhos ainda não tinham visto o Salvador. Entretanto, esse livro começa mostrando que essa profecia, com quanto fosse esse diálogo com Deus, não seria uma leitura fácil e simples. Por isso, a primeira palavra aí que você tem na sua Bíblia é sentença, revelada ao profeta Abacuque. E essa palavra sentença, no hebraico, traz uma perspectiva de peso, de fardo. É como se aquilo que vai ser conversado vai sobrevir sobre as nossas costas. Para quê? Para que a gente entenda que há um peso a carregar até que a gente conheça o Evangelho. E quando a gente conhece o Evangelho, aquele peso se esvai, aquele peso sai de nós e encontra a cruz do Calvário, onde a gente encontra o abraço de Cristo, onde a gente encontra a perspectiva de que o Rei da Glória, o Rei do Universo, se fez carne para poder lidar diretamente com os nossos pecados. Judá, o povo de Deus daquela época, estava em segurança visível aos seus próprios olhos. E é por isso, queridos, que é importante a gente entender algumas conexões. Porque, muito embora o povo de Israel, o povo de Judá, estivesse vivendo com a lei frouxa, a gente vai ver aqui daqui a pouco, estivesse vivendo de qualquer jeito, não tivesse a sua prioridade em Deus, na sua casa, no seu dia a dia, na sua rotina, muito embora os relacionamentos estivessem quebrados, muito embora as perspectivas de vida fossem as piores possíveis, conversas de cunho religioso e conversas piedosas, elas já não mais existiam, a vida estava muito normal, muito embora tudo isso estivesse acontecendo, o povo estava bem, as famílias estavam caminhando, tinha a despensa cheia, os trabalhos estavam funcionando, com dificuldadezinha aqui ou ali, mas no final conseguia pagar as suas contas. Politicamente, Israel estava em segurança. Podiam ter guerras ao redor, mas o povo de Deus ali estava tranquilo. Não havia perspectiva de guerra, não havia perspectiva de nenhum tipo de perigo. E aquilo estava como que anestesiando o povo de Deus, para que eles continuassem uma vida no sábado religiosa, indo talvez ali fazer os seus sacrifícios e as suas cerimônias, quando desse, mas muito bem, intrinsecamente na sua própria vida, muito embora o seu coração não estivesse diretamente conectado com Deus. E queridos, a gente não precisa fazer um diagnóstico muito grande para saber que os dias de hoje são muito parecidos com isso. A maioria de nós aqui tem segurança. A maioria de nós aqui pode não ser ricaço, pode não ser ter dinheiro sobrando, mas ainda com muita dificuldade, a gente consegue pagar nossas continhas no final do mês. A gente consegue viver e às vezes até sobra um pouquinho para a gente mandar para alguém que está precisando lá no Brasil. Por mais difícil que seja a vida, a gente não tem necessidade nenhuma de desespero. E a despeito de termos tudo isso que intrinsecamente e teoricamente é bom, quando a gente vai analisar a nossa própria vida espiritual, a gente vai poder perceber que a gente está morno. A gente vai poder perceber que nas nossas casas não existe mais culto doméstico. Queridos, veja, se eu estiver falando algo diferente da sua vida, glória a Deus por isso. Vai ter aplicação para você também. Mas eu estou falando de uma forma geral.
Os cristãos, eles estão sendo cristãos domingueiros. O povo de Deus, ele não está mais vivendo para a glória de Deus, tendo Deus como prioridade em todas as coisas na sua vida. Aquela frase de Jesus no final do Sermão do Monte que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo, ela foi trocada na linguagem da teologia dos nossos dias, onde todas as prioridades estão em você. Depois de algum tempo aqui, um outro profeta vai denunciar algo parecido, depois de que muita coisa acontece, que é o profeta Ageu, dizendo: vocês estão vivendo nas suas casas apaineladas, mas vocês estão deixando de lado a obra do Senhor. Então, para início, esse texto e esse livro nos lembra, queridos, de que nós não podemos fazer pouco da nossa religião. Nós não podemos fazer pouco da nossa vida, fazendo com que a prosperidade que temos seja, na verdade, um desafio e um ídolo e uma tentação para nós. Multidões hoje vivem o cristianismo nos seus próprios moldes, e esse também era o caso em 600 a.C., quando Abacuque, no reinado de Manassés, é interessante a perspectiva de que ele profetizava enquanto um rei tão maldoso governava. E Manassés é maldoso por via das circunstâncias divinas, da providência divina. Porque o seu pai foi um homem bom, Ezequias, muito embora os últimos 15 anos da vida dele foram maus, por conta de uma oração mal feita. Ezequias foi um rei que promoveu algumas reformas em Israel. E o seu filho talvez tenha sido um dos melhores reis, que foi o rei Josias, que começou a reinar com 6 ou 9 anos de idade. Portanto, dentro do reinado de dois reis teoricamente bons para Israel, a gente tem este homem maldoso, que levou o povo de Israel à maldade, à ruína. Muito embora no seu tempo houvesse bastante paz e bastante prosperidade. Do lado de fora do mundo, o Egito, na época, perdia força política. Lembre-se que Israel estava bem, o Egito estava ali, mas, de repente, um pequeno povo começa a crescer. E o nome daquele povo são os caldeus. Eu não sei se vocês vão se lembrar da história, mas Abraão, o pai da fé, o primeiro que foi chamado para uma vida diferente com Deus, ele foi nascido numa cidade chamada Ur, dos caldeus. Portanto, era um povozinho pequeno, mas que agora começava a crescer e se transformaria no futuro no que seria chamado e conhecido como Babilônia. E era exatamente nesse processo de crescimento que aquele povo caldeu estava. E enquanto o povo caldeu crescia e começava a destruir as nações vizinhas, o povo de Judá vivia uma falsa compreensão de paz. E muitas vezes, queridos, como crentes, que é o povo de Judá do Antigo Testamento, nós podemos estar vivendo uma falsa compreensão de paz. No diálogo que vai se seguir, Deus diz que vai julgar o povo de Israel. E ele vai usar quem? Veja aí no versículo 5. Vede entre as nações, essa é a resposta de Deus. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, e veja o versículo 6. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa. Portanto, Deus diz: eu vou ouvir a sua oração, Abacuque, e eu vou mandar um povo amargo para destruir a falsa paz que o meu povo está vivendo. Portanto, queridos, se o seu cristianismo hoje tem sido um cristianismo de falsa paz, uma paz e uma prosperidade e uma tranquilidade, mas você não está completamente ajustado com Deus, essa mensagem é para você. Essa mensagem é para que você acorde antes que seja tarde demais. Essa mensagem é para que os nossos pés se endireitem na trilha do Evangelho, que é o único caminho que vai nos levar a
presença do Deus Pai, que vai nos levar a uma porta estreita no início do caminho e a um caminho apertado, mas que no fim dele tem salvação. O povo de Israel naquele tempo estava vivendo as portas largas e os caldeus estavam vindo para destruir absolutamente todas as coisas. Enquanto eles viviam naquela falsa compreensão de paz, eles cumpriam a lei cerimonial, mas viviam uma religião hipócrita. Veja, os profetas muitas vezes denunciavam isso. Lembra de Isaías capítulo 1? Esse povo me louva e me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. E se for essa a nossa realidade, queridos, a melhor coisa para a gente é passar por essa peneira. A melhor coisa para a gente é sermos lembrados disso, para que os nossos caminhos sejam de fato endereçados no Senhor. 3 pontos aqui. O primeiro, o Senhor promete, e Ele havia prometido já julgar a iniquidade. E no versículo 2 é precisamente isso que Abacuque vai trazer. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Daqui a pouco a gente vai entender o teor desse clamor de Abacuque. Entretanto, já antecipando aqui para vocês, esse teor era precisamente, queridos, a falta de juízo de Deus diante dos pecados do seu próprio povo. Às vezes a gente pode olhar pessoas que se dizem crentes e que estão vivendo de forma desregrada, que falam do nome de Deus, que falam do nome de Cristo, que falam, que pregam, que vivem como se crentes fossem, mas quando a gente chega perto, a gente percebe podridão, amargura, maledicência, mentira, sensualidade. A gente percebe malvadeza, a gente percebe algumas coisas e a gente diz: como é que pode isso? E muitas vezes, nessa falsa sensação de segurança, as pessoas estão dizendo: olha, eu estou bem. A teologia da prosperidade tem ajudado as pessoas a entenderem que a bênção de Deus está linkada às coisas e aos bens que alguém pode possuir. Queridos, isso é tanta tolice. Os bens que uma pessoa possui não podem ser comparados com a bênção de Deus. Porque ao longo da história, eu já disse isso aqui algumas vezes, ao longo da história, os mais ricos são os mais ímpios, os mais abastados, são os que mais trazem consequências danosas ao povo de Deus. As principais agendas desse mundo estão sendo guiadas pelas principais fortunas desse mundo. Portanto, não ache que a sua prosperidade é simplesmente bênção de Deus. Não deixa de ser bênção de Deus. Entretanto, pode ser também tentação e provação de Deus na sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz: posso ter abundância e posso ter escassez. Em tudo e em todas as coisas eu tenho experiência, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, não olhem de uma forma positiva. Preste atenção nisso aqui, eu vou tentar desenhar. Não olhem de uma forma positiva se você está em pecado e a mão de Deus não pesa sobre você. Era isso que estava acontecendo com o povo de Deus aqui. Eles estavam em pecado e a mão de Deus não estava pesando contra eles. E eles estavam dizendo: opa, é bênção, é bom demais. A Bíblia não permite que você tenha esse tipo de atitude. Muito pelo contrário. Hebreus capítulo 12 diz que quando nós estamos em pecado e não estamos sendo disciplinados por Deus, é porque Deus não nos está tratando como filhos, mas Ele está nos tratando como bastardos. Portanto, talvez a oração de Abacuque aqui seja uma das orações mais poderosas, mais necessárias, mais corajosas. Senhor, traz o peso da tua mão contra nós. Até quando o Senhor vai ver a violência? E perceba que aqui essa violência não estava nos caldeus, não estava nos egípcios, não estava nos ímpios aí fora. A violência e as concupiscências e os desejos e os pecados estavam dentro do povo de Deus, que cultuava toda semana, que sacrificava toda Páscoa, que fazia tudo aquilo que estava na lei cerimonial. E Deus não se impressionava com aquilo, Ele estava simplesmente permitindo que eles fossem
para perceberem o tamanho da sua maldade. Então o profeta literalmente pede o juízo de Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Isso aqui, queridos, traz uma palavra para você que está ouvindo isso e está dizendo, mas espera aí, pastor, o senhor está generalizando. Eu tenho vivido de forma íntegra. Eu tenho vivido o evangelho de forma real, de forma simples. Eu não tenho permitido que essas circunstâncias ao redor de mim tirem de mim esse desejo de estar na presença de Deus, essa prioridade na casa de Deus. Veja, glória a Deus por isso. Glória a Deus que existem Abacuques no nosso meio. Mas que nós e esses que estão se identificando com um profeta possam clamar a Deus dizendo, Senhor, faz a tua obra. Usa-nos para que a tua palavra seja manifesta como verdade absoluta sempre. Queridos, tentar viver de acordo com a lei, numa sociedade que não suporta a lei, é difícil demais. E tentar viver de acordo com os princípios e preceitos do evangelho, numa igreja que não suporta os princípios do evangelho, é absolutamente impossível. É por isso que Abacuque é tão importante para a gente hoje. Porque ele sofre as consequências da sua piedade. Ele está clamando para si o pecado do povo. E nesse sentido, o profeta de Deus, ele está tipificando a pessoa do nosso Salvador. Porque ele clama para si o pecado do povo. Como pais de família, nós somos chamados a sofrer as consequências dos pecados da nossa família. Como igreja, nós somos chamados para sofrer as consequências dos pecados uns dos outros. O apóstolo Paulo vai dizer isso tão claramente. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Nós somos comparados a um corpo. Tanto em Romanos como em Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que quando um dedo sofre, quando uma parte do corpo sofre, por menor que seja, o corpo todo sofre. Thaís está traduzindo ali em cima, e se você olhar ela depois, ela está com o pé quadrado. O dedinho dela levou uma topada que está meio de lado assim. Imagina, o dedinho, pequenininho. Mas o corpo todo sofre as consequências daquilo que acontece no dedo mindinho. Assim é a igreja. Assim é a igreja. Assim é o povo de Deus. O evangelho, queridos, inclusivista, humanista e libertino, ele precisa ser julgado por Deus. Parece que o que cresce, parece que o que faz fama, parece que o que aos olhos humanos tem impressionado pessoas, artistas, o mundo VIP, está crescendo a despeito de ter esse inclusivismo, a despeito de ter essa ganância, esse desejo simplesmente nas coisas materiais, naquilo que é tão pueril e pequeno que não passa o que passa dessa vida. Gasta-se tanto tempo naquilo que é perecível, naquilo que tem apenas a duração do nosso tempo de vida, e tão pouco tempo é investido naquilo que é eterno. Isso é tolice, irmãos. Como igreja, como povo de Deus, a gente precisa acordar para investir naquilo que é eterno, para investir as nossas vidas, os nossos esforços, a nossa inteligência, o nosso dinheiro, a nossa arte e tudo aquilo que a gente tiver para a honra e para a glória de Deus. Por quê? Porque isso dura para sempre. Todo o resto, assim como estava contado os dias da prosperidade de Israel, está contado também. Em segundo lugar, de onde Abacuque tirou esse diagnóstico? Ele olhou para dentro do povo de Deus. E ele diz assim no versículo 3, por que me mostras a iniquidade? E esse por que me mostras, ele traz esse aspecto perto.
Eu estou vendo isso diante de mim. Aliás, ele vai dizer essa palavra. E me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Veja, contendas e litígio mundo afora. A gente pode esperar, irmãos. O mundo jaz no maligno. Porque somos pecadores por natureza, é de se esperar guerras e rumores de... Aliás, Jesus... Tem muita gente assustada com as guerras que estão acontecendo no mundo, né? Deixa eu contar um segredo para vocês. Jesus falou sobre guerras e ele disse, olhem e não se assustem. Simples assim. Não vos assusteis. Por quê? Porque é mistério que essas coisas aconteçam. E por que é mistério que essas coisas aconteçam? Porque o ser humano é contingioso, litigioso. O ser humano ele tem no seu coração um ego tão grande, uma idolatria pessoal tão grande, um amor, um alto amor tão grande, que todas as vezes que você ouve algum desses falsos pregadores dizendo que você precisa amar a si mesmo, saia correndo, queridos, porque a Bíblia diz que você já se ama demais. E porque você se ama demais, a Bíblia diz, ame o próximo como você ama a si mesmo, porque você já se ama demais. E tanta gente hoje em dia comendo lixo, se alimentando de besteira, se alimentando daquilo que não vai trazer a eternidade na sua perspectiva correta. Traz para esse povo esse desejo de sempre ter, de possuir, ganância, isso tudo vai ser tratado mais à frente no livro de Abacuque. Aqui ele está falando de contenda e de litígio, mas o que indigna Abacuque, o que traz ira para o profeta, indignação para o profeta, não é o fato disso estar acontecendo fora da igreja, mas é o fato disso estar acontecendo dentro do povo de Deus. Diante dos seus olhos. Tem um texto de João, que ele diz assim, não há, eu acho que é João, ou é 2 João ou é 3 João, que ele diz assim, não há alegria maior do que esta, de saber que os meus filhos andam na verdade. Quem é pai aqui sabe e entende o que é que isso significa aqui, né? Quando o filho está fazendo aquilo que é bom, está andando na verdade, traz uma alegria profunda para o coração. A mesma coisa é o contrário. Quando os nossos filhos não estão andando na verdade, aquilo traz tristeza ao nosso coração. E é isso que está trazendo tristeza, que é o coração do pastor Abacuque. O pastor profeta, que está vendo o litígio, a confusão, a contenda, as rixas, as intrigas, os litígios dentro do povo de Deus. Ele diz, por quê, Senhor? Por quê? Nada, queridos, pode entristecer mais um pastor de verdade do que intrigas, contendas, litígios, fofocas, confusão, diz que me disse, maledicência. Porque essas coisas são destrutivas, elas quebram o mandamento de Deus, elas dilaceram famílias, elas acabam com reputações. E quando o profeta vê essas coisas acontecendo, ele se entristece, ele diz, Senhor, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai trazer com que a tua mão caia contra esse povo. Por quê? Porque às vezes a gente precisa, como filhos de Deus, do seu chicote, da sua vara. Porque o Salmo 23 diz que a vara do Senhor nos conforta. A vara do Senhor, ela não traz para nós simplesmente desespero. O que deve trazer desespero, repito, é se você está em pecado e não está recebendo o peso da mão de Deus. Em terceiro lugar, a consequência do pecado é a prevalência do mal. Versículo 4. Por esta causa, a lei se afrouxa. A justiça nunca se manifesta, porque o perverso seca o justo, e a justiça é torcida. A lei se afrouxa. Queridos, o que pode ser mais real nos dias de hoje do que a frouxidão da lei, dos juízes,
dos que estão investidos de autoridade. E se você for descendo a escala, você vai ver que isso vem para os pais de família, isso vem para os filhos em relação aos pais, isso vem para os jovens em relação uns aos outros, isso vem para as criancinhas, porque desde cedo elas aprendem com seus pais, com a mídia, com a igreja, pasmem, que essas coisas são normais. Deus nunca se impressionou com capa e com comportamento. Se o povo de fora olhasse para o povo de Israel, eles iam ficar impressionados com a piedade do povo de Israel. Eles continuavam sacrificando, eles continuavam indo para a igreja, eles continuavam seguindo os ritos da lei cerimonial. E Deus diz: eu nunca vos requeri sacrifícios, eu não estou interessado no derramamento de sangue, isso é tudo para mostrar a vocês a podridão dos pecados de vocês. Mas o que eu quero, queridos, é um coração puro e contrito diante do Senhor, porque aquele que está no alto e sublime trono também está com abatido e contrito de coração. E a minha pergunta para você, meu amado, meu querido irmão: o seu coração tem se contristado com o seu próprio pecado? O seu coração tem se derramado diante de Deus? Os seus olhos têm sido molhados quando você percebe o quão longe de Deus você está? Quando você percebe o quão facilmente você faz escolhas que não são agradáveis a Deus? O quão facilmente os seus olhos veem aquilo que não devem ver? O quão facilmente, queridos, você tem aquilo que você não deveria ter? Você se alegra com aquilo que não deveria se alegrar? É impressionante como essas coisas passam a ser normais. Você se entristece quando você percebe que tem sido maledicente, quando você percebe que tem sido mentiroso, quando você percebe que tem sido desonesto. O seu coração trava diante de Deus, dizendo: Senhor, não. Veja, não é o comportamento, mas é o coração. Porque tanto o fruto maligno quanto o fruto de benevolência tem início precisamente no mesmo órgão. Provérbios diz tanto uma coisa quanto outra. Todos os maus desígnios procedem do coração. Mas é também de um coração transformado que pode vir uma vida transformada. Não podemos nos acostumar com essas coisas. A anestesia com que muitas vezes o povo de Deus vivia no Antigo Testamento tem talvez sido vivida por muita gente que se diz crente hoje em dia. E o meu clamor diante de Deus é que a profecia do profeta Abacuque possa acordar muita gente da sua letargia e anestesia espiritual. Eu não tenho poder de fazer isso como pastor. Você não tem poder de fazer isso simplesmente pelo desejo da sua própria vontade. Mas você pode se unir em oração, pedindo e clamando a Deus, para que o povo de Deus se acorde. No final desse livro, no capítulo 3, vou dar um spoiler aqui, a oração do profeta, versículo 2, diz assim: eu tenho ouvido as tuas orações, as tuas declarações e me sinto alarmado. E veja o que ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. E veja essa frasezinha: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Perceba que Abacuque, ele traz uma realidade, mas ele não deixa o povo no desespero. Ele traz, queridos, a consequência e a necessidade absoluta que temos como povo de Deus de nos arrepender dos nossos próprios pecados. E isso, queridos, é o Evangelho. Veja, há aqueles que podem ouvir algo assim e se desesperar. Dizer assim: olha, esse discurso é duro demais, não posso ouvir. E pode seguir a multidão que seguiu aqueles que saíram de perto do próprio Jesus. Mas talvez alguns aqui
possam reconhecer, de fato, eu tenho vivido desse jeito. Eu tenho vivido assim. Eu vou para a igreja, eu pareço crente, o meu Instagram é crente, isso aí não tenha dúvida. Mas o meu coração não é. Os meus olhos não são. Os meus desejos não são. E o que eu vou fazer aqui agora é sair, porque eu não quero mais ouvir essas coisas. A porta está ali, queridos. A porta está ali. Se for esse o desejo do seu coração, permanecer com essa vida, por favor, não continuem aqui. Mas se você deseja arrepender-se dos seus pecados, e se você deseja andar em novidade de vida, ainda que fique um tantinho de gente aqui, ó, ainda que fiquem 12, que sejam 12, onde um possa se levantar e dizer assim: Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Os dias anteriores ao cativeiro pareciam com os nossos dias. Aqui o que a gente tem, queridos, é um diagnóstico. Mas a gente não deve querer que essa pregação seja rejeitada como foi a de Abacuque. Deus vai responder. A partir do versículo 5, a partir do próximo domingo, Deus vai começar a responder. E essa resposta, de fato, vai deixar a gente extasiado. Se você está vivendo tranquilamente em pecado, eu espero que você se arrependa. Enquanto o texto diz: o perverso seca o justo e a justiça é torcida, a gente está correndo, queridos, perigo da intervenção de Deus. Se isso se tornar normal entre nós, tudo que a gente pode esperar é que a mão de Deus venha para a destruição. É por isso que isso não pode se tornar normal entre nós. É por isso que um a um, os pais de família, os homens, as mulheres, as crianças, devem começar a reconhecer os seus pecados e a serem transformados diante de Deus. Vamos reconhecer o nosso estado e orar dessa forma. E finalmente, queridos, o peso de Abacuque, a sentença, aponta para Cristo. Não simplesmente porque ele chama para si as consequências do pecado do povo, como todos nós deveríamos fazer uns com os outros como igreja. Mas porque ele chora pelo povo de Deus. A expressão "até quando", ela tem como que, o hebraico é fantástico, ela tem como que um embargo na voz. Ela tem como que um choro verdadeiro de alguém que está dizendo: o Senhor não vai fazer absolutamente nada. E, queridos, foi esse embargo na voz que a gente viu no nosso Salvador, quando via Jerusalém e chorava pelo seu próprio povo. Às vezes o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou, ele é conhecido simplesmente em quiz de brincadeira de adolescente. Mas esse versículo é profundo demais. O Criador do universo, o Rei da glória, o Senhor dos senhores, o nome acima de todo nome, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Todo-Poderoso, o Jeová Jirê, aquele que vive e reina, chorou por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. E Abacuque começa esse livro chorando para que o pecado seja tratado como deve ser. E se nós formos inteligentes, e eu espero que sejamos, e se nós formos inteligentes e crentes, o que eu espero que sejamos, é que a gente não brinque com Deus, e que a gente busque arrependimento hoje. Sabe por quê? Porque de Deus não se zomba. E aquilo que o homem semear,
isso também ceifará. O que você está semeando hoje é o que você vai colher lá na frente. E se você está semeando o seu próprio pecado, os seus próprios desejos, a sua própria vontade, se você está semeando a sua própria forma de enxergar o mundo, a sua própria cosmovisão, queridos, cuidado. Vocês estão diante da ira de Deus, que não tarda. Ela pode estar dando tempo para que você ouça essa mensagem nessa manhã. Entretanto, o desejo do choro de Cristo não é para que ninguém saia tremendo nas pernas, mas é para que haja uma verdadeira conversão, haja um verdadeiro arrependimento e haja uma aproximação, para que todos nós possamos orar junto de Abacuque. Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai permitir que eu continue usando a minha língua para aquilo que não edifica? Usando os órgãos do meu corpo para aquilo que denigre a tua imagem. Que eu e vocês possamos desejar a segunda aplicação e nos aproximarmos de Deus. Enquanto brilha a sua ira, enquanto brilha a sua espada, ao invés da gente sair correndo, a gente se aproxime e diga: Senhor, eis aqui o meu coração, pronto e sincero, para que o Senhor possa fazer dele o que bem quer. Que o próprio Espírito Santo possa aplicar essa palavra no nosso coração.